Boa tarde, gente. A gente vai começar mais um dos nossos bate-papos virtuais e o nosso bate-papo de hoje é sobre desafios e perspectivas do uso de hidrogênio e células combustíveis para a mobilidade elétrica e vai ser ministrado pela professora Flávia Aquino. Professora, tem a palavra e pode começar. Certo. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite desde já. Fico muito feliz por participar desses encontros, tá? E a ideia aqui é como o João mesmo falou, é um bate-papo sobre a temática, tá? De hidrogênio, células a combustível para a mobilidade elétrica e possíveis dúvidas, o que vocês tiverem interesse de perguntar acerca do assunto, podem perguntar, podem me interromper, que eu vou estar esclarecendo, tá? A ideia aqui é que seja mão dupla, tá certo? Que não seja via única, só eu fale. E vocês vão ver que são muitas informações. Eu vou jogar muitas informações para vocês, mas eu acredito que vai ser bem interessante para abrir a mente de vocês nesse mundo aí de hidrogênio e células a combustível, tá? Então, falando um pouquinho do nosso centro, antes de eu falar, né, como cheguei, aqui é o prédio de vocês, né, onde fica pelo menos a parte administrativa. Aqui por trás é o nosso CA, tá? E esse aqui é o nosso futuro prédio, né, que está sendo construído. Parou já por volta de 2 anos, já está parado essas obras, e acredito que agora, mais breve, a gente vai retomar. Então, a gente tem os cursos de graduação, que é de Engenharia de Energias Renováveis, a engenharia elétrica está junto nesse centro. Nós temos pós, tanto em energias renováveis quanto em engenharia elétrica, e também temos uma especialização em eficiência energética automotiva. Essa especialização é feita com o pessoal da Jeep, tá? Foi feita já uma vez, e a gente pretende, se Deus quiser, fazer mais algumas vezes, mas o nosso centro é composto por esses cursos aqui. Falando um pouquinho de mim, resumidamente, tá? Porque vocês têm um pouco de interesse, né? Sempre me perguntam, às vezes até perguntam pela minha idade nas apresentações. Eu cheguei novinha na UFPB, eu cheguei com 27 anos de idade. Hoje eu já tenho meus quase 34 anos, tá? Então, eu sou graduada em licenciatura em Química pelo IFPB. Eu fiz também engenharia de petróleo na UFRN. Como vocês podem ver, eu fiz após, porque vocês vão ver aqui que eu já estou passada no concurso desde 2012. Mas aí eu comecei em 2010, quando eu fazia o doutorado, e aí eu concluí aos poucos ainda, já sendo professora da UFPB, tá? Então, sou engenheira de petróleo, não atuo na área de pesquisa, tá? Pretendo ministrar disciplinas, ainda não consegui, porque minha carga horária sempre é muito pesada e corrida, e eu participo de projetos de extensão, de pesquisa, da graduação, então, sempre muito envolvida, então terminou que eu deixei um pouco da engenharia de petróleo de lado, mas eu pretendo sim retomar com as disciplinas, porque não deixa de ser energia, tá? A fonte energética, e vocês precisam entender essa diferença, né? O mestrado, eu fiz de 2008 a 2010 na UFRN, Ciência e Engenharia de Materiais. O doutorado também foi na mesma linha, Ciência e Engenharia de Materiais. O conceito desse mestrado e doutorado hoje é 7, pela CAPES, muito bom. Fui também fazer um doutorado sanduíche, de 6 meses, na Universidade de Aveiro, em Portugal. Foi uma experiência fantástica. Então, quem tem vontade de seguir a carreira acadêmica, vale muito a pena passar um tempo fora do país, tá? E estou na UFPB desde 2012, foi final de 2012 meu concurso, e sou lotada no Departamento de Engenharia de Energias Renováveis. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui hoje sobre o que o povo sempre fala. Aqui é uma notícia, tá? Pode ver que até da UOL, que fala pilha gigante, água no escape. Então, você olha isso, né, você quer saber logo, meu Deus, o que é uma pilha gigante? Então, quando você associa essa pilha gigante a um outro nome, que é o nome correto, que é células a combustível, a primeira coisa é, o que é uma célula combustível? Se eu falar para vocês hoje que eu faço pesquisa na área de células a combustível, desenvolvimento de materiais para células a combustível, eletrolisadores, o pessoal já olha para mim diferente, né? O que é isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje o que seria a célula combustível. Essa foto representa bem
o que a gente vai discutir hoje, o que vocês vão entender um pouquinho, desde a parte do hidrogênio, tá? Que serve como combustível para alimentar, tá? Isso aqui é um tanque, ó, de hidrogênio, para alimentar esse banco de células a combustível e fazer o carro funcionar, tá? A parte elétrica funcionar, tá? E como ele fala, água no escape. Então, não vou entregar tudo agora, mas é só para vocês entenderem por que o que é água no escape, como é que isso funciona, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que é uma célula combustível, qual é a relação do hidrogênio à célula combustível, porque eu coloquei, né, desafios e perspectivas do hidrogênio e do uso do hidrogênio e células a combustível para a mobilidade elétrica. Então, o que é que tem a ver essas três temáticas? O que é que tem a ver o hidrogênio com a célula combustível e assim com a parte elétrica, né, essa parte dos veículos. Como é o funcionamento dessa célula? A célula combustível, ela funciona como uma bateria? E aí? E quais as principais vantagens do uso desse tipo de fonte renovável, né? Porque vocês vão ver que a célula combustível, quando vocês pensam, né, energia renovável, acho que uma das primeiras energias que a gente pensa são os painéis, né, a energia fotovoltaica, a energia eólica, né? Vocês pensam mais em algumas? Eu vou querer a participação de vocês. Alguém pensa em mais alguma? Hidrelétrica. Hidrelétrica, que é a nossa matriz energética, para falar a verdade. Exatamente, as hidrelétricas, que mais? Tem uma aí, muito, que a gente utiliza bastante, principalmente a que vem da agricultura, do bagaço. Alguém lembra? Alguém sabe? A biomassa. Biomassa. A biomassa, exato. Tem a maremotriz, tem geotérmica, tem a parte das células a combustível, tá? E também tem aí uma discussão aí da nuclear também, sim. Aí tem alguns autores que defendem que sim, tem outros autores que defendem que não, tá? Essa é uma discussão, mas para vocês verem quanta informação os alunos da gente saem da graduação, e muitas vezes eles se tem afinidade com um tipo de fonte energética, né? Que eu acho que é o normal. E aí seguem estudos por aí. Eu tenho alunos que gostam muito da eólica, tem outros que só estão na fotovoltaica. Os que trabalham comigo adoram a química, e assim por diante. Então, trazendo um pouquinho para vocês, falar um pouquinho do hidrogênio, né? Da economia do hidrogênio. Gente, hidrogênio tem um mundo, tem handbook de hidrogênio, tem livros e mais livros só sobre hidrogênio. Vocês vão ver que a gente tem muitos desafios com essa extração do hidrogênio, da utilização do hidrogênio, tá? Como fonte energética, como vetor energético. No entanto, é uma realidade hoje e acredito que vai ser uma realidade já no futuro próximo, tá? Então, no passado, eu trago para vocês aqui esse esquema, assim, bem resumido, que no passado a gente utilizou, para falar a verdade, antes desse uso aqui do carvão, tá? A gente já usava para ter eletricidade a madeira, né? Com a Revolução Industrial, a gente teve aí o passo da madeira para passo do ferro, aqui já chegou o carvão, tá? Então, o uso do carvão como fonte energética. Aí depois a gente descobriu o ouro negro, que era o petróleo, né? Então, a gente teve aí na década de 80, 70, 80, o boom foi da 90, com o uso do petróleo, né, como fonte energética, e do gás natural, tá? Lógico, em menor quantidade, no entanto, a gente utiliza, porque a gente ainda se perde do gás natural, que poderia ser utilizado. No entanto, hoje em dia, a gente já utiliza bastante, principalmente na parte da indústria, tá? E aí, o futuro é a gente tentar esse uso com o hidrogênio. Vocês vão ver aqui que eu trago esse esquema aqui e a gente chama, que é o que eu trago aqui no próximo, a gente fala que é o processo da descarbonização. Como eu falei para vocês, aqui no início a gente tem o uso da madeira como fonte energética, tá? Principal combustível, e você nota que a madeira, ela tem uma grande quantidade de carbono, tá? Então, essa relação carbono e hidrogênio aqui, ele dá aproximadamente 9. Aí depois a gente vai ter o uso do carvão, tá? Que continua utilizando, ainda continua tendo carbono e hidrogênio.
A gente vai ter o óleo, o uso do óleo cru, que aí ele associa ao petróleo, tá? Que também tem aí os alcanos, o IC8, tá? Pentano, octano. A gente vai ter aqui depois com gás natural, que é o metano. Então, notem que a gente está diminuindo essa quantidade de carbono, né? Que a gente está utilizando como matriz energética. E no futuro a gente vai ter o hidrogênio. Então, alguns autores defendem que estamos na era da descarbonização, a era da diminuição dessa quantidade de carbono. Consequentemente, a gente diminuindo essa quantidade de carbono, a gente diminui a emissão, né, principalmente de gases de efeito estufa, que na maioria das vezes eles estão associados com carbono, né? Seja o CH4, seja o CO2, o CO, tá? E aqui é uma previsão, tá, do mercado, o hidrogênio como fonte energética, em aproximadamente 2015 era de 8% a 10%, em 2050 35%, e eu já trago algumas outras informações para vocês ao longo dessa apresentação, que a gente vai ter aí, já tem a realidade de hoje postos de hidrogênio, então como matriz energética já funciona bem em alguns países. Então, por que o uso do hidrogênio, né? Por que o hidrogênio? Não só porque a gente não tem o carbono, né? Mas a gente tem que entender por que essa matriz energética. Então, de antemão, para falar para vocês, o hidrogênio ele é um elemento abundante, pode ser obtido de diversas fontes, né? Fósseis ou renováveis, assim, ele não é fonte primária de energia. O hidrogênio, gente, ele vai estar dentro de vários compostos orgânicos, principalmente a água, tá? A gente pode extrair hidrogênio da água? Sim. Se a gente fizer a eletrólise, tá? A gente vai pegar a água, fornecer eletricidade e a água vai se quebrar em hidrogênio e oxigênio. A gente pode extrair de compostos orgânicos, da água, de N compostos. Então, ele não está sozinho na natureza. Esqueçam o hidrogênio, ele não é um gás que a gente vai encontrar na natureza, a gente precisa extrair. Se a gente precisa extrair, ele vem como fonte de energia secundária ou portador de energia, é o que a gente chama, tá? Ele não é fonte primária, porque ele não tem na natureza, de forma livre, tá? Então, ele é eficiente em células a combustível, vocês vão entender mais para frente por que essa eficiência. É limpo, pois a sua conversão produz apenas água. Vocês vão entender mais para frente como é que é o funcionamento de uma célula combustível e vão ver que o produto final será água, tá? Na forma de vapor ou na forma líquida, geralmente na forma de vapor, porque a gente tem uma certa temperatura aí de operação. E alta densidade de energia por massa. Por ele ser muito pequeno, ele tem uma alta densidade energética comparada com outras moléculas, que são maiores e não tem nessa mesma proporção dele, tá? Então, aqui, ó, eu trago algumas informações para vocês de poder calorífico, tá? Poder calorífico, ele está associado à quantidade do calor, tá? Por unidade de massa de alguma substância. Então, aqui, ó, tem o hidrogênio, que é aproximadamente 34.500 mil quilocaloria por quilograma. Aí eu vou pular para a gasolina, tá? Que é aproximadamente 11 mil, e para o álcool, aproximadamente 7.200. E aqui, esse outro gráfico, ele está não em quilocaloria, tá? Foi transformado para megajoule por quilograma, aquela conversão simples, multiplicação. E aqui a gente vê, gente, que a densidade energética por unidade de massa, que é o que a gente estava falando, o poder calorífico. Então, o poder calorífico da molécula do hidrogênio, ela é muito superior à da gasolina e muito superior à do álcool, tá? Então, por isso a utilização do hidrogênio, por isso ser ele essa substância com alta densidade energética, né? Ser o portador de energia do momento, né? E como utilizar ele a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui enfatizando que ele está presente em 70% da nossa superfície, seja na forma da água ou de compostos orgânicos. Ele tem uma flexibilidade de matéria a partir de diferentes matérias-primas e processos, eu vou mostrar para vocês aqui. E ele não é tóxico e nem é poluente, tá? Não é gás tóxico nem poluente. Aí aqui é para mostrar para vocês como a gente pode obter as formas de obtenção do hidrogênio.
Pessoal, aqui é um resumo de tudo que a gente pode obter, tá? Então, aqui eu tenho o hidrogênio, tá? Eu posso obter ele a partir da eletrólise da água. Eu já comecei a falando para vocês isso. Eu quebro essa molécula da água a partir da energia elétrica e ela vai me dar hidrogênio e oxigênio. Então, aqui eu já posso obter. E essa eletrólise da água, professora, onde é que eu vou extrair essa eletricidade? Eu posso, né, ter a ajuda das hidrelétricas como fonte energética, eu posso ter a ajuda da energia eólica, eu posso ter da solar fotovoltaica e da solar térmica. Por que eu trago essas alternativas? Porque esse seria o caminho mais limpo, o caminho que a gente geraria menos gases poluentes, né, para essa conversão. Mas eu posso fazer a extração a partir da biomassa? Sim, porque a gente tem aqui N compostos orgânicos que a gente pode estar extraindo hidrogênio. No entanto, nesse tipo aqui de extração, pessoal, a gente vai passar por processos de reforma. Vocês da engenharia química estão muito acostumados com essa parte de fluxograma, inclusive nessa parte dos processos, né? No entanto, essa parte de reforma e gaseificação, que advém da biomassa, a gente vai ter a liberação aí de gases poluentes, não só do hidrogênio, tá? Então, essa daqui não seria uma forma tão limpa, mas seria uma forma de extração e obtenção do hidrogênio, tá? A gente pode estar fazendo a extração a partir do CH4, do metano, tá? Faz a reforma do CH4, ele vai liberar hidrogênio e CO2, e podendo liberar também monóxido, tá? Dependendo do tipo de reforma. Dos derivados de petróleo, tá? O carvão aqui pela gaseificação também a gente pode ter. Então, notem que as formas de obtenção do hidrogênio, a gente tem diversas. Então, vale a pena a gente pensar qual seria o caminho mais limpo, tá? No entanto, o caminho mais limpo, muitas vezes, se torna o caminho mais caro. Economicamente, muitas vezes não é viável, tá? No momento atual, quando a gente não tem incentivos, principalmente, assim, painéis fotovoltaicos, torres eólicas, então a gente precisa de ter essa matriz também energética próxima da gente e de incentivos governamentais para que isso ocorra, tá? E aqui esse hidrogênio a gente vai utilizar principalmente em células a combustível, tá? Que vai gerar eletricidade. Essa é uma das principais. Aí aqui eu falo para vocês que 48% dessa extração que a gente tem da obtenção do hidrogênio é a partir de energias renováveis, tá? Principalmente quem, gente? A biomassa, tá? É que a gente tem já é a nossa realidade, é a realidade do Brasil. Então, a gente também tem uma alta demanda aí, precisa ver o que é que se faz com esse bagaço, principalmente da cana-de-açúcar, de arroz, de grandes produções. Então, muitas vezes a gente vai fazer o que com isso? Faz a reforma, a gaseificação desse material. A gaseificação, principalmente, é feita a partir de aterros sanitários, tá? Quando a gente tem combustíveis líquidos aí, resíduos. Então, a gente faz essa extração para virar novos produtos que sejam economicamente viáveis. E só 4% é a partir da eletrólise da água. A eletrólise da água é o processo mais limpo de obtenção do hidrogênio. No entanto, é o processo mais caro, tá? A parte do eletrolisador, a parte do funcionamento em si, se torna um pouco mais cara do que a da biomassa. Então, aqui seria o perfeito, tá? Seria a gente ter o eletrolisador, tá? E esse eletrolisador funcionar a partir de fontes renováveis, tá? Ou de painel, ou fotovoltaico, ou eólico, e aí a gente ter a quebra da água, né, em hidrogênio, e colocar para funcionar numa célula a combustível. Então, onde podemos utilizar o hidrogênio? Nossa principal forma de utilização desse vetor energético é no transporte. Podemos utilizar na indústria? Sim. Para N processos industriais, a gente pode estar utilizando o hidrogênio, pessoal. No entanto, hoje, a demanda, o que mais se pensa no mercado é utilizar para a mobilidade elétrica, né? É utilizar ele para a mobilidade elétrica. Então, já existe, ó, isso já é realidade, esse posto de hidrogênio, onde a gente vai ter como se fosse o do gás. Inclusive, é diferente um pouco do gás, porque o do gás a gente coloca aqui na parte
dianteira ou traseira do carro, né, dependendo de onde está aí. No entanto, aqui, gente, é como se fosse a mesmo processo de a combustão, ou uma gasolina, ou um álcool que você coloca aqui, você colocaria o hidrogênio, tá? Então, já existem mais de 100 postos de hidrogênio em funcionamento em todo o mundo, principalmente Estados Unidos, Japão e Europa. Muita gente gosta muito de viajar para algumas cidades, né? Então, quem tiver, assim, quem pode também, né, tiver a oportunidade de ir para a Alemanha, Paris, já tem, ou alguma cidade dos Estados Unidos, vão atrás dessas tecnologias, pessoal. Quando vocês fizerem algum passeio, alguma coisa e tiverem oportunidade, ou forem estudar fora, vão conhecer um pouco dessa tecnologia, tá? E aqui, ó, posto de hidrogênio, abastecendo normalmente. Aí o abastecimento de um carro a hidrogênio leva menos de 5 minutos e a autonomia pode chegar a 500 quilômetros, tá? Essa é a autonomia que é a média. Mas aí eu vou falar para vocês hoje que já saiu o carro da Mirai, da Toyota, a segunda geração, ele já está dando autonomia aí do tanque de 650 quilômetros. Se vocês olharem direitinho, é a autonomia de um tanque de gasolina ou de álcool, né? Que muitas vezes chega a 600, 650, 700, acho que no máximo, né, quilômetros, para vocês utilizarem. Então, chegando já um pouquinho aí nas células a combustível, deixei um pouquinho o hidrogênio, chegar nas células que depois eu vou juntar tudo. Se tiverem dúvida, alguma coisa, não estou nem vendo se vocês levantam a mão, tá? Me chama aí que a gente conversa. Oi. Tem uma dúvida, Nick colocou aqui no chat, ela perguntou assim, então é só questão de tempo para a gente diminuir a extração de compostos de carbono para combustíveis como fonte de energia, como fonte energética? É questão de tempo, mas não só isso, Nick. Questão de incentivo governamental, questão de toda uma estrutura, porque essas grandes montadoras não querem, infelizmente, acabar totalmente com o motor a combustão. Mas, principalmente países na Europa, como a Alemanha, já determinaram que era até 2022, parece que ampliaram esse prazo, parece que agora para 2025 já ampliaram tirar os automóveis de motor a combustão. Então, é questão, assim, de vontade política, tá? De incentivo mesmo e de você ter uma mudança, né? É uma mudança cultural, né? A gente teve essa mudança, esse boom com o uso do petróleo, e aí o motor a combustão foi cada vez mais, os carros foram aperfeiçoando e melhorando para o uso do motor a combustão, só que vocês notam que o motor a combustão está muito ligado, chegou com o motor elétrico, né? Então, ele veio já o motor elétrico junto com a combustão, e praticamente a tendência é que o carro fique só motor elétrico. E aí a célula combustível hidrogênio vai entrar junto aí desse carro a motor elétrico, e aí a gente tire o carro a motor a combustão. Ok? Vou seguir. Certinho, professor. Certo? Continuar. Podem me perguntar. Então, aqui, gente, eu trago para vocês, olhe como era o tamanho de uma célula combustível há alguns anos e século passado, tá? Era imenso. Professora, célula combustível é novidade, se fala, hoje, só tem o quê? 5 anos, 10 anos? Não, gente. Tem muitos anos, eu vou trazer para vocês, já tem alguns anos, tá? É porque cada vez mais está se estudando os novos materiais, está se desenvolvendo esses novos materiais, e a tendência é a gente ter o aprimoramento e aperfeiçoamento desse dispositivo eletroquímico, que é a célula combustível. Então, foi muito utilizado, esse aqui já é uma foto de uma célula combustível utilizada para a NASA, tá? Na década de 70, 80, para vocês verem, olha o tamanho, e hoje a gente tem um dispositivo que cabe na palma da nossa mão. E vocês vão ver quais são as vantagens da gente utilizar a célula combustível. E esse dispositivo, gente, tem muito mais potência do que esses imensos, viu? É só vocês lembrarem uma coisa. Vocês não pegaram a época do telefone do pai de vocês, que era um tijolo. Mas eu cheguei a pegar. Então, o telefone, gente, a bateria... Primeiro que a gente tirava a bateria para carregar num compartimento separado. Não é hoje o celular que a gente pluga, tá? O cabo USB e a gente carrega. Não, a gente tirava a bateria. Quando você tirava, o celular ficava leve. Para vocês terem noção como era muito diferente. Hoje a gente tem celulares compactos, né?
maneiros, leves, né, que são super leves, comparado com os de 20 anos atrás, 30, no máximo 30 anos atrás. Então, a diferença é gritante, é a mesma coisa com as células a combustível. Então, a gente tem células hoje em dia cada vez menores e muito mais potentes, tá? Isso graças a Deus à engenharia de materiais, ao desenvolvimento desses materiais, e à química também. Então, começou-se a estudar as células a combustível, os primeiros ensinamentos, os primeiros princípios da eletroquímica, em 1839, tá, com William Grove, tá, que ele inventou a bateria a gás. Depois, o seu discípulo, Charles Lange, foi desenvolver, e desenvolveu a célula combustível, e ele chamou de fuel cell, tá? Tem uns registros muito antigos que falam sobre isso. Já na década de 50, a General Electric inventa a primeira célula combustível, a PENFSE, tá? É uma célula de membrana. Vocês vão ver que dentro das células a combustível, a gente tem alguns tipos de célula combustível, o que diferencia em temperatura, em material e também no valor dela. Diferencia bastante. Então, aqui na década de 1959, Francis Bacon apresentou a primeira célula, tá, de 5 watts. Na década de 60, 70, a NASA enviou missões espaciais utilizando célula combustível. Por quê? Porque o hidrogênio tem alta densidade energética por massa. Então, para ela era interessante eu ter muita energia em um compartimento menor e mais leve, tá? Então, na década de 80, 90, várias aplicações foram tidas, principalmente aqui, ó, a Marinha dos Estados Unidos utiliza célula combustível, que é fuel cell, em inglês, tá? Por isso que vai estar o UFC, em submarinos. Gente, não é no funcionamento inteiro do submarino, ele não é um submarino elétrico, tá? É em compartimentos portáteis, em algumas partes do embarcado, tá? Em alguns, como é que eu posso dizer, na parte, por exemplo, de refrigeração, na parte elétrica, ao ligar a bateria, ao ligar o motor. Então, não é o submarino inteiro utilizando a célula combustível. Os aviões e assim por diante. E aí os carros, desde 2007, 2008, nos últimos 10, 20 anos, as montadoras andam investindo maciçamente, tá, nesse desenvolvimento dessa tecnologia para utilização nos carros. E vocês já vão ver que tem realidade hoje, já está sendo vendido no mercado. Então, eu falei tanto já de célula combustível e não falei o que é uma célula combustível, né? Nada mais é do que um dispositivo eletroquímico, tá? Ó, quando eu falo eletroquímico, já está dizendo, é um conversor de energia, onde eu vou estar transformando a energia química, tá, em energia elétrica. Essa energia química geralmente vai estar contida nos combustíveis. O principal combustível é o hidrogênio. Tem alguns tipos de célula combustível hoje no mercado que ela aceita, por exemplo, o metano. Mas, professora, você falou que era o hidrogênio, era o principal combustível. Sim, o metano, lembra que a gente pode fazer a reforma do metano? Então, eu pego a molécula do metano, CH4, quebro essa molécula, e aí ela vai me dar hidrogênio e outros compostos, né? CO, CO2. E aí, eu extraio esse hidrogênio e faço minha célula funcionar. Internamente, essa célula já tem materiais que já façam essa conversão, tá? Então, esse é um tipo de célula combustível. É mais cara? Porque a gente vai precisar ter junto dessa célula combustível um reformador acoplado, ou internamente ou externamente, tá? Então, mas o principal combustível é o hidrogênio. Se você tiver o posto de hidrogênio e só der o hidrogênio, perfeito. Mas se naquele posto ele der o CH4 e você tiver uma célula de óxido sólido, por exemplo, ela vai fazer a reforma dentro ali da célula combustível naquele carro, tá? Então, esse é o diferencial. Mas eu falo para vocês daqui a pouco, mais um pouquinho. Então, aqui, já que a principal fonte energética é o hidrogênio, então, o hidrogênio, pessoal, vai entrar do lado do combustível e o oxigênio ou ar. Por que ar? Porque a gente tem 21% de oxigênio no nosso ar atmosférico, tá? Então, eu posso estar fornecendo oxigênio puro ou simplesmente o nosso ar. Vai entrar do outro lado. Então, de um lado entra o hidrogênio, do outro vai entrar o oxigênio. E eles vão
se combinar dentro da célula combustível com a ajuda dos materiais, tá, das células a combustível e do catalisador que vai estar aqui dentro, e vai transformar em água. Então, por isso aquela reportagem do início, pilha gigante e água no escape. Porque no final das contas, a gente vai liberar vapor de água. Aqui está água líquida porque é a temperatura ambiente, tá? Mas dependendo da célula que funciona a 50 graus, 80 graus, até 100 graus ou mais, ela vai dar água no estado de vapor. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma célula combustível. Ó, ela vai ter alguns componentes que a gente vai ver nos slides seguintes. Então, vai ser cátodo, eletrólito e ânodo, que vai estar aqui, que eu vou mostrar para vocês pausadamente. Aqui são a parte de placas gasosas, tá? Que direcionam esses gases que estão entrando na célula combustível. E aqui a gente tem o dispositivo de uma célula a combustível. Eu falo célula combustível, que é unitária, é um único desse. No caso aqui, gente, já se chama pilha combustível, porque é um conjunto de células unitárias. E esse conjunto de células unitárias a gente chama de pilha a combustível. Então, aqui trazendo esquematicamente para vocês entenderem um pouquinho. Então, ó, o hidrogênio, ele vai entrar aqui no ânodo, tá? Que é o nosso combustível, ele entra no ânodo, vai ter uma reação de oxidação, onde esse hidrogênio, ele vai se transformar em íons H+, e 2 elétrons, inclusive aqui está faltando um 2H+, tá certo? Ele vai se transformar em íons H+, e 2 elétrons. Os íons vão passar internamente no interior da célula combustível e os elétrons vão passar pelo circuito externo, tá? Então, os íons chegam aqui e encontram o oxigênio. Tá? O oxigênio vem, se junta com esses 2 elétrons, aí tá o O2-. Aí o H+ com o O2- forma a água. Então, nada mais é do que uma reação uma semi-reação de oxidação do hidrogênio e uma semi-reação de redução do oxigênio ou do ar atmosférico. Então, aqui no interior só passa íons, tá? Seja o H+ ou o O2- do outro lado. E aqui, no circuito externo, passa os elétrons, que nada mais é do que o conceito de corrente elétrica, né? Uma coisa que vale a pena ressaltar para vocês. Professores, que se faz assim instantaneamente? Não, tem a ajuda dos materiais envolvidos, tanto do ânodo, do eletrólito, do cátodo, são materiais específicos e estudados para isso, e a ajuda também de um catalisador. A catálise, gente, está muito envolvida aqui na parte da cinética e das células a combustível, principalmente na cinética eletroquímica, tá? Então, a catálise, ela é fundamental para que isso ocorra. Que é mostrando hidrogênio, mas fazendo o balanceamento da reação, tá? A gente só utiliza meio oxigênio, então uma molécula de hidrogênio mais meia molécula de oxigênio forma uma molécula de água, ou um mol de água, tá certo? Então, aqui é um esquema, resumidamente, de tudo que a gente já veio falando, tá? Aqui a parte da célula combustível, o ânodo, o eletrólito e o cátodo. Aqui é o circuito elétrico. Aí aqui é a parte onde vai ter a semi-reação de oxidação com a entrada do hidrogênio. E aqui é a parte onde vai ter a reação de redução do oxigênio ou do ar. Antes daqui, pessoal, o hidrogênio, ele precisa... Se eu não tiver o hidrogênio puro, então eu preciso ter um reformador. No caso, o combustível, tá? Vamos dizer que pode ser etanol. Pode ser o nosso álcool. A gente pode reformar ele, tá? Então, eu pego o nosso álcool, vou fazer a reforma do etanol, depois ele vai ter vários gases, né? Então, eu preciso retirar esse hidrogênio e purificar, porque a célula combustível, pessoal, ela é sensível. Eu não posso ter monóxido, eu não posso ter dióxido de carbono, eu não posso ter SO2, eu não posso ter NO2, eu não posso ter NOx e SOx, nada sulfurado, nada nitrogenado, nada de nitrogênio, nada de carbono, certo? No interior da célula. Eu só preciso ter e eu só posso ter o hidrogênio. Então, na maioria das vezes, é 99,9% de pureza desse hidrogênio. Então, precisa, muitas vezes, ter um purificador se eu não tiver o hidrogênio puro, tá? Então, esse é um esquema, assim, completo de tudo que precisa para uma célula combustível.
Aí aqui eu coloquei, como você já tinha falado, né, eletrólito, catalisador, que é importantíssima parte da catálise, quem estudou, fez a disciplina de células, viu isso a fundo. A gente chama de eletrodos, que nada mais é do que o ânodo e o cátodo. Eu chamo ânodo de cátodo, mas tem algumas pessoas e professores chamam catodo, anodo, fiquem à vontade também, tá? Placas gasosas, que são as placas que vão estar direcionando essa entrada dos gases, e o circuito elétrico, que é a parte da corrente. Então, qual a diferença aí? João, me chamou? Tem uma pergunta aqui, professora. Tá. Neto perguntou se a senhora poderia citar quais são os principais catalisadores utilizados. Posso sim. O melhor catalisador utilizado para uma célula combustível é a platina. Neto, né? Neto, no entanto, a platina se torna um pouco caro, tá? Mas ela é perfeita porque o motor, o carro, né? O carro convencional, né? Que a gente utiliza a célula combustível. Ele vai estar operando aí, que é um tipo de célula chamada de membrana, a PEMS. Ela vai estar operando aí a 80, 90 graus no máximo. Queira ou não, é uma baixa temperatura. Então, esse tipo de catalisador, que é a platina, ela ajuda na cinética eletroquímica e para que ocorra mais rápido essa questão da quebra do hidrogênio e dessa ligação dele do oxigênio, transformando em água, e assim o processo de forma contínua funciona perfeitamente. No entanto, tem outros tipos de catalisadores utilizados, principalmente a base de óxido de níquel, tá? Óxido de cobalto também. Estão se estudando óxido de tungstênio, tá? Enfim, tem outros de baixo custo, só que o melhor mesmo para a célula combustível é o da platina. Se puder gastar um pouquinho e puder tê-lo no seu carro, ele é o excelente, tá? E nos seus estudos. No entanto, a gente também utiliza outros. E você vai ver que tem um tipo de célula combustível que ela opera a 500 até 800 graus Celsius. Ela não precisa de catalisador. Os próprios materiais que a gente compõe ela, que é uma célula cerâmica, os próprios materiais, eles são eletrocatalíticos. Então, isso vai variar de célula para célula. Eu vou te mostrar daqui a pouco os tipos de célula combustível e você vai entender um pouco melhor sobre isso, certo? Então, dando continuidade aqui, célula combustível e motor a combustão. Quais são as principais diferenças, né? Então, no motor a combustão interna, a gente vai ter combustível, vai ter aí o oxidante também, só que o calor vai ser perdido e a gente vai liberar CO2. Não é só CO2 que a gente libera, tá certo? A gente libera muitos produtos, principalmente sulfurados, a gasolina tem uma grande quantidade de enxofre, então a gente não libera só os do carbono, não, da família do carbono, não, e monóxido também. Aqui é CO2, ele foi bonzinho, né? Porque CO a gente libera bastante também. E o trabalho vai ser na forma de calor, tá? A gente vai ter, quando vocês baixam, isso aqui é nítido, né? Você chega perto ali do capô do carro, coloca a mão para super quente. Esse calor é praticamente perdido, a gente não aproveita esse calor no motor a combustão, hoje o que a gente tem no nosso dia a dia. Já da célula combustível, a gente vai ter agente oxidante, redutor, tá? O hidrogênio, o oxigênio. A gente vai ter esse calor aproveitado. Então, na célula combustível, pode ser aproveitado esse calor? Sim, a gente vai ver que daqui a pouco como é que a gente vai aproveitar esse calor. A gente vai ter como liberação água, tá? Ela só vai liberar água. E o trabalho é elétrico. Então, essas são as diferenças primordiais de um motor a combustão e de um motor a célula combustível. Ainda falando, né, um pouco mais sobre o motor a combustão. Ele emite fumaça preta e poluída pelo escapamento, né, principalmente se não tiver catalisador. Utilizam combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, gás natural. Aí vocês podem chegar para mim, professora, mas na célula combustível também pode utilizar esses combustíveis fósseis para fazer a reforma e ter o hidrogênio. Pode, mas a gente tem um processo limpo, que é a partir da eletrólise, tá? E junto da eletrólise obter eletricidade aí de fontes renováveis. Nos veículos a gente tem óleos lubrificantes que contaminam o solo, então é a coisa mais normal do mundo a gente ver debaixo dos nossos estacionamentos, das avenidas, a gente ter essa parte da contaminação. Então no motor elétrico, principalmente a célula combustível, a gente não tem nada disso, pessoal. E a baixa eficiência. Hoje no motor elétrico, no motor a combustão, a eficiência, no máximo, aqui é 35%, mas nem chega a isso. Geralmente é de 15% a 25%.
Então, 25% é a média que a gente tem de eficiência. Numa célula combustível, pessoal, se a gente também aproveitar o calor, a gente pode chegar a 65%. Então, a gente chega aí de 40% a 65% de eficiência, tá? Então, tudo que vem, a gente aproveita e nada é perdido. Então, para vocês verem como a eficiência é alta. Então, as aplicações de células a combustível já tem das mais diversas. Eu falei só de transporte voltada para a mobilidade elétrica, mas eu quero que vocês entendam que a gente também tem outras aplicações, principalmente equipamentos portáteis, tá? Esse aqui é um que a gente chama de... É um equipamento portátil, que aqui ele tem o hidrostick, que é alimentado com hidrogênio, tá? É tipo uma pilha de hidrogênio, tá? Você enche aqui de gás de hidrogênio, e aí ele vai fornecer... Tem uma célula combustível aqui dentro, ele vai fornecer eletricidade para você carregar celular, carregar máquina, carregar N equipamentos portáteis que você possa vir a ter. Já vende isso no mercado, é essa empresa aqui, ó, Horizon Full Cell Brasil. Não é um portátil barato, tá? Esse hidrostick aqui é na faixa de R$300, só uma pilha dessa. Mas o vendedor diz que dura 3 meses usando todos os dias, tá? Então, já é alguma coisa. Daqui a uns anos vai ser muito mais barato, pessoal. Vai ter grandes incentivos, então a gente vai conseguir baratear bastante isso. Sistemas estacionários, tá? Que são sistemas de grandes indústrias, então a gente tem células imensas, é como se fossem geradores, tá? É a mesma coisa, o mesmo funcionamento de um gerador, tá? Eu vou ter pilhas a combustível aqui e ele vai me fornecer a eletricidade, tá? E vai ter vapor de água o rejeito vai ser o vapor de água, tá? Não vai nada daquelas fumaças pretas, aquela parte poluente de nada. E aqui a cogeração, tá? Cogeração é quando a gente tem a parte, aqui eu tenho uma célula combustível, eu vou estar tendo a parte elétrica, fornecendo a parte elétrica para os equipamentos como TV, máquina de lavar, geladeira, e eu vou ter a parte do calor. Ela também não vai me dar o calor, então esse calor eu coloco para a parte da água, tá? Esquentar a água, da parte de refrigeração também, então... Eu tenho tanto a parte elétrica como a parte do calor. É o que a gente chama de cogeração. Por isso que a eficiência da célula combustível pode chegar aqui a 65% tranquilamente, tá? Porque você aproveita tudo. E a principal aplicação, automotiva, tá? Então, geralmente a gente tem, nesse veículo, a gente vai ter a célula combustível, é o que a gente está estudando. A gente vai ter o reformador, se a gente, por exemplo, não tiver só hidrogênio puro, tá? Então, precisa desse reformador. Tem montadoras que estão vindo com esse reformador, tem montadoras que estão fazendo, pessoal, não está fazendo isso não, tá? Está fazendo que você tenha os postos de hidrogênio e abasteça diretamente só com hidrogênio. Então, não teria o reformador e o purificador. A vantagem é o peso, tá? Você diminui aí já 2 equipamentos, né? O reformador e o purificador, queira ou não, precisam... E também diminui a parte da catálise, que também é caro nisso aí. Aí o tanque, tá, de combustível, geralmente está sendo colocado na parte traseira, vocês vão ver que o da Mirai e o da Toyota, eles colocaram na parte traseira do carro, e o motor totalmente elétrico. Gente, esse motor é extremamente silencioso. Já tive a oportunidade de ver um carro elétrico, não a célula combustível, tá? Mas um carro totalmente elétrico, inclusive aqui da Energisa, tá? Eles têm um carro que é o da Renault, totalmente elétrico e o carro extremamente silencioso. Eu era para ter colocado foto dele aqui, eu lembrei agora que eu tinha uma foto dele e não coloquei, mas fica para uma próxima. Então, vantagens... Oi, João. Mais uma dúvida aqui da professora Charline, ela perguntou qual a durabilidade de uma célula combustível em automóveis. Ela pode segurar essa dúvida até daqui a pouco, que diga ela que eu vou falar daqui a pouco da vida útil de uma célula combustível. Ainda está sendo estudada, Charline. Não posso dizer para você assim que professora, eu vou dessa célula, vai durar 10 anos. Porque depende do uso da aplicação, então a gente tem mais ou menos uma ideia, né, de ciclos, é como se fosse uma bateria, né, tem mais ou menos uma ideia de ciclos, e o que vai mudar muitas vezes é que, por exemplo, a gente nota que a eficiência da célula combustível cai,
Mas a gente não precisa trocar toda a célula combustível, a gente troca a pilha. Perdão, a gente tem uma pilha combustível, que é o conjunto de células, né? Então, a gente vê que a eficiência cai. Então, o que é que a gente faz? A gente troca, vai lá, analisa e troca só a célula combustível que está com defeito, que está com problema, porque pode ocorrer? Pode, tá? A gente pode ter ruptura, a gente pode ter um desgaste, isso é normal. Então, geralmente, a gente faz um reparo específico. E aí, ela dura muitos mais anos, tá? Aí, eu tenho um material daqui a pouco que eu vou apresentar, que tem alguma coisa de ciclo de... que é a vida útil. E a gente calculou mais ou menos por horas. Até agora, antes durando bastante. Pelo menos o pessoal que tem, né? Mas aí, as montadoras que tem que dar essa garantia pra gente. Tá certo? Aí, vantagens e desvantagens. Já falei um pouquinho para vocês das vantagens, alta eficiência, né, que é aquela eficiência que eu falei para vocês aí, aproximadamente de 40% a 65%, a ausência ou baixas emissões, principalmente porque a gente libera água. Professora, mais baixas emissões, porque se a gente tiver a parte de reforma, vai ter emissão, né? Então, queira ou não, vai ser uma emissão de poluentes. Então, eu não posso dizer que é totalmente ausente se eu tiver um reformador junto. Silenciosas, não tem parte móveis, não é aquele Fusca, nem, nada contra Fusca e carros, tá? Já passei por todos esses estágios na minha vida, mas é muito barulhento. Então, a gente nota que quando a gente liga um carro extremamente silencioso. Modularidade, tamanho e potência. Gente, essa é uma das principais características da célula combustível. Eu posso querer uma de 5 watts, eu faço para você uma de 5 watts. Eu posso querer uma de 100 watts, o fabricante vai lá e faz para você de 100 watts. Eu posso querer uma pequena de 10 por 10, sim. Eu posso querer uma gigante de 20 por 20, sim. O principal fabricante está localizado nos Estados Unidos, tá? É a Ballard, tá? É o principal fabricante de células a combustível, são as melhores células a combustível, são deles. Tem as dos chineses? Tem, tá? Já tem muita coisa aí dos chineses, principalmente. Mas os melhores fabricantes, o fabricante é a Ballard. E o preço dela varia de acordo com a potência requerida e o tamanho. Então, é isso que varia o preço dela. Flexibilidade de utilização de combustíveis, como eu falei para vocês, não só o hidrogênio, porque pode ter os outros compostos orgânicos e fazer a reforma e purificação e cogeração. Desvantagem, nem tudo é vantagem nessa vida, né? Então, tem algumas desvantagens? Tem. O investimento inicial ainda é elevado. Então, para vocês terem ideia, pessoal, tem uma reportagem que mostrou... É uma reportagem de um hospital, lá de Minas Gerais, que ele comprou uma célula combustível para a parte das caldeiras, para tirar a parte dos olhos, principalmente porque o cheiro era muito forte na vizinhança, então tirar a parte das caldeiras e a parte de olhos, né? Então, eles adquiriram uma célula combustível. Só para a parte de calor, tá? É geração de calor, na faixa de $1 milhão. Então, bota em reais, né? $1 milhão, tá? Mas era para abastecer a parte era substituição das caldeiras, né? Toda a parte para um hospital, né? Então, é a questão, por exemplo, as baterias hoje. Uma bateria para a gente colocar no nosso carro é na faixa de 350, R$ 400, né? Também não é barato. Então, tem que ver essa questão aí o custo inicial ainda elevado? Principalmente também porque são materiais desenvolvidos com tecnologia de ponta, tá? Não é qualquer material, então, geralmente são materiais com tecnologia de ponta. Sim, aí outra desvantagem, a tecnologia é pouco divulgada, eu acredito que muitos de vocês nem sabiam que era uma célula combustível até hoje, né? Agora vocês já sabem. E a questão de armazenamento, transporte e distribuição do hidrogênio. Então, essa é uma outra etapa que é um desafio, tá? Então, do mesmo jeito que a gente, quando chegou aqui, eu não sei se vocês lembram, aqui em João Pessoa, vocês eram muito novinhos, mas Charlene acho que lembra. Quando chegou o gás natural aqui em João Pessoa, só chegou num posto lá na BR, que era bem longe, né? Hoje a gente já tem o gás natural aqui na cidade toda. Então, essa questão de transporte, armazenamento e a distribuição de hidrogênio é questão de logística e questão dessa inserção dessa tecnologia. Então, se essa tecnologia vier para ficar, a gente vai conseguir se adaptar e vamos adaptar todos os nossos postos aí para a gente ter, sim, a utilização desse vetor energético. Fatores que levam em conta essa viabilidade econômica das células, tá? Então, principalmente, independência de investimento em linhas de transmissão e redes de distribuição.
como a célula combustível eu posso utilizar, por exemplo, se eu tiver uma espécie de estacionária, uma célula estacionária, para uma determinada indústria, eu não preciso de linhas de transmissão, simplesmente eu vou colocar lá a célula e vou alimentar tudo que eu quero alimentar com ela, ou que ela pode alimentar ali dentro da minha indústria. No carro vai ser a mesma coisa. Então, a gente não precisa... Ou aqui, por exemplo, para minha casa, eu quero utilizar a célula combustível para ligar os equipamentos da minha casa. Eu não preciso de linhas e redes de distribuição, de energia, nada disso. Simplesmente eu alimento diretamente para o meu, para a minha, como a gente fala, né, para o meu centro próximo, né, a distribuição é muito próxima. Funcionamento contínuo. Gente, a célula combustível, ela acaba se eu não tiver hidrogênio. Sempre que eu tiver hidrogênio e o oxidante, que é o ar, tá? Ela vai estar funcionando. Ela vai acabar no dia que eu precisar mudar ou por algum desgaste aqueles componentes, mas aí eu mudo algum componente específico que esteja prejudicando ali aquela minha eficiência e ela volta a funcionar perfeitamente. Então, a durabilidade dela é bastante grande, tá? É enorme, a durabilidade é grande. Redução das perdas de energia em transformadores e aparelhagem de proteção, então a gente não vai ter essas perdas de energia, tá? Não tem isso. E implementação de centrais de produção junto aos locais de fornecimento. Pronto, eu acho que era isso que eu estava querendo falar naquela hora e terminou que fugiu a palavra. Então, eu vou ter aí a produção e o fornecimento junto, tá? Essas seriam a viabilidade econômica, né, das células a combustível. Os principais desafios que a gente tem aí, né, que volta a falar, o custo da pilha como um todo não é barato, o custo de componentes e a aceitação social. Acho que esse é um dos principais, né, quando se fala hoje, pronto, o carro que está da Renault, que é esse carro elétrico, é um carro pequeno, eu acho que já ouviram falar, não sei se vocês já ouviram falar, já passou até em Auto Esporte, ou senão vocês podem botar aí no Google, vocês vão pesquisar, vocês vão ver. A Renault já está com carro totalmente elétrico, não é a célula combustível, tá? É o carro elétrico. Ele ainda é caro, gente. Ele está na faixa de 150 mil reais, tá? Ele não é barato. E chega aí a 120, a 150 quilômetros por hora, tá? Então, como carro... Então, essa questão da aceitação social, primeiro tem que ter um poder aquisitivo alto para adquirir, no momento, um automóvel desse. Segundo, ter, por exemplo, dispositivos, eu tenho um carro elétrico, onde é que eu vou estar ligando ele, tá? No estacionamento do seu prédio, tem o plug para você ligar na tomada? Ah, não tem. Ah, então eu tenho que ir a algum lugar, algum local que tenha, né? Então eu teria que morar em casa para abastecer o meu carro de eletricidade. Então é mais ou menos por aí essa questão ainda de adaptação, né? São tendências, né? É o que a gente costuma dizer. E a parte principal aí de desafio do hidrogênio não é produção em si, mas seria essa questão de armazenamento, mas a questão do abastecimento e o custo, tá? Dependendo de onde é a extração, onde é extraído esse hidrogênio, a gente vai ter um custo. Então, se for a parte da eletrólise, o custo vai ser mais alto do que extraído da biomassa. Então, é mais ou menos esses os desafios que a gente tem aí quanto à economia do hidrogênio. E aqui eu falo para vocês agora um pouquinho, bem resumidamente, os tipos de célula combustível, tá? Então, a tecnologia aqui fora, a gente não tem uma única célula combustível, a gente tem várias células a combustível. Então, a gente tem a polimérica, que são as dos carros atuais, é a mais utilizada, principalmente para eletroportáteis e transporte. A gente tem a alcalina, tá? Foi muito utilizada pela NASA e ainda é utilizada. A de ácido fosfórico é menos utilizada. A de carbonatos fundidos também é um pouco menos utilizada. E a de óxido sólido que vem aí sendo utilizada. E tem grupos de pesquisa aqui no Brasil fortes, consolidados, lá na UFRN. Eu, com o professor Daniel de Engenharia em Materiais, também trabalhamos com esse tipo de célula a combustível aqui na UFPB. E tem na Unicamp, tem na USP, tem na Unesp, já tem um grupo forte também nesse tipo de célula a combustível, tá? Principalmente agora estudos tentando reformar o etanol e colocar nessa célula combustível. Então, esses são os estudos mais recentes que tem, a reforma do etanol na inserção da célula combustível de óxido sólido. Professora, por que tem todos esses tipos? Tem diferenças? Sim.
Materiais totalmente diferentes, pessoal. Esse aqui é um polímero, tá? O eletrólito dele é um polímero. Esse aqui, o eletrólito, é simplesmente hidróxido de potássio, o KOH. Esse aqui é o ácido fosfórico, tá? Ele é líquido também. O carbonato fundido é liquefeito, são alguns carbonatos, lítio, potássio, sódio, só esses três. E óxido sólido são materiais cerâmicos, tá? São materiais resistentes que aguentam a temperatura. E essas duas aqui, ó, essa especificamente opera a 500 graus Celsius e essa pode operar entre 500 até 1000 graus Celsius, tá? E processamento de combustível. Essas duas aqui, por operarem a altas temperaturas, elas aceitam serem reformadas internamente. Então, eu posso ter etanol, metano, metanol, posso ter vários combustíveis aqui reformando. Essas aqui só aceitam hidrogênio puro, alta pureza, 99,9%. Tá? Então, tem diferença entre elas e, é como diz, né, tem para todo gosto. Aqui eu não vou detalhar muito, mas é um resumo de todas elas aqui, falando da questão do eletrólito internamente, né, das células a combustível. Aqui está em inglês, pessoal, mas eu traduzi aqui para vocês, a célula combustível de membrana de troca de prótons, tá? Esse FC de todas é full cell, então, full cell, polymeric, membrana, tá? Esse full cell, tá? Só para vocês entenderem. E aqui, ó, full cell oxissólido, o SO. Mas para vocês verem, aqui tem o tipo, ó, de eletrólito, o tipo do eletrólito internamente, a temperatura de operação, o catalisador. Notem que essas de baixa temperatura, ó, que foi o Nick, acho que me perguntou, foi Neto, acho que foi Nick. A platina, tá? Aceita só a platina. Essa daqui eu já posso ter o níquel. E aqui, ó, lembra que eu disse que não precisava ter o catalisador, porque os próprios materiais são os materiais cerâmicos, com esse tipo de estrutura aqui, perovskita, uma estrutura cúbica, cristalina, eles fazem o papel do catalisador. E assim por diante, tá? Então, esse é um quadro resumido do livro do Handbook, tá? Full Cell, tem um handbook só de célula combustível, que eu trouxe para vocês terem aí e guardarem. Eu não me preocupo em passar essa apresentação, posso passar assim para vocês ao final. Vai mudar também a diferença do tipo de célula combustível, porque é a aplicação, tá? Então, eu posso ter uma aplicação para uma potência maior, eu vou requerer um tipo de célula combustível, geralmente as de altas temperaturas, para potências menores, equipamentos portáteis, a parte de transporte, eu vou ter aí outros tipos de célula combustível, tá? Então, note que a pênfice, gente, é a que é mais utilizada, desde equipamentos portáteis até a parte dos transportes, tá? Ela é a que a gente tem mais utilização. E aqui a parte é só de tendências agora, falar para vocês um pouquinho da parte, é um resumo de tudo, e agora a parte das tendências, o que é que se utiliza muito aí de célula combustível. Então, a gente tem as tendências eletrônicas embarcadas, né? O que, é que a gente chama da parte das particularidades de um carro, tá? Então, aqui, ó, comparando, aqui eu tenho uma célula combustível que ele coloca comparando com a bateria convencional, né? 5 vezes mais eficiente, tá? Então, eu posso estar utilizando essa célula combustível aí na parte de limpador, luz, acendedor de cigarro, rádio, aquecedor de janela, levantador de vidro, teto solar, assento aquecido. Gente, isso aqui é por tempo, tá? Então, na década de 60, 80, 2000, 2020... Então, isso começou a utilizar, né, essa célula combustível em algumas partes ou alguns componentes de embarcado, tá? Da eletrônica embarcada de um carro. E hoje em dia a gente já utiliza bastante toda essa parte, não só de célula combustível, mas a parte elétrica, né? Então, hoje em dia a gente já tem um carro totalmente elétrico e ele vai acionar todos esses dispositivos aqui. Isso aqui foi de um artigo da Ballard, tá? Dessa empresa que eu falei para vocês, que é a principal empresa fabricante de células a combustível. Quanto às pesquisas, a parte de pesquisa, tendências, né? Então, a gente tem aí os veículos híbridos e elétricos, tá? Que hoje em dia, já, ó, tendências até 2025, já uma porcentagem de 49,5%. Quando a gente fala de híbrido, gente, eu acho que eu trago um slide aí para vocês também, é que a gente tem ainda o motor a combustão e o motor elétrico. Então, a gente tem esse carro que a gente chama de híbrido, tá?
Veículos elétricos a baterias, então totalmente elétricos, tá? Já de uma porcentagem alta aí, 46,5%. E veículos a célula combustível aí já 45%. Então, tem várias outras coisas aqui que são tendências para 2025, principalmente essa parte de conectividade, digitalização. Hoje a gente não quer só um carro para transporte. Hoje em dia, o nosso carro é a extensão da casa, né? Então, muitas vezes, por isso que vocês veem que os carros hoje vêm com a tendência, vem USB, vem DVD, vem TV acoplada, vem a parte do design, das luzes. Então, hoje o carro se tornou até um atrativo não só de transporte, de utilização, mas também um atrativo de consumo, né? É uma especificidade. Então, quando eles lançam, as montadoras lançam o carro, eles também lançam diretamente para um público. Então, tem carros que têm mais a cara, assim, do público, né, masculino do que o feminino, e tem toda essa parte de como eu posso dizer, acessórios para se colocar no carro, né? Eu acho que para a gente, acho que para a Charlene também, o nosso carro é tranquilo, né, Charlene? Não precisa ter todas essas coisas, mas para os meninos, né, homens que adoram essa parte de conectividade, digitalização, gostam de tudo que tem, o que o carro praticamente fale, né, que quer que converse com você, eu não quero que o carro converse comigo. Primeiro que eu nem sei usar direito aquele GPS no carro. Mas hoje em dia o carro, para muita gente, precisa ter tudo isso. Então a gente precisa de uma energia maior, de uma quantidade de energia maior. E aí a gente precisa também dessa parte de toda de acessórios e sustentação, né? Dessa energia. E precisa ter baterias potentes para isso, viu? Porque senão a bateria não vai durar nem um ano. Então, a tendência de patentes das tecnologias automotivas cada vez mais está aumentando o número de patentes, pessoal. Então, aqui é um dado de um artigo de 2008, tá? Foi o mais recente, assim, que eu achei, não achei mais recente, assim, 2016, 2019, 2018, mas aí para vocês já visualizarem que, por exemplo, célula combustível, que esse tópico aqui já vem crescendo, tá? Cada vez mais, né? Célula combustível automotiva, as baterias avançadas, veículos híbridos elétricos, controle de emissão, esse aqui é um dos principais estudos, né, de patentes que vem se voltado não só Brasil, mas mundo, gente, simplesmente é o controle dessas emissões, tá? A gente precisa controlar as emissões de poluentes. Aqui são alguns tipos de sistemas de veículos elétricos, tá? Então, quando vocês visualizarem essas siglas aqui, que assustam um pouco, tá? Então, vamos por partes, né? Esse HEV é o veículo elétrico híbrido, tá? Ele vai ter motor a combustão e motor elétrico, tá? O que ele fala aqui desse CERBS é freios regenerativos, é quando você tem a conversão da energia perdida no freio, né, e se transforma em eletricidade. A diferença do veículo elétrico híbrido para o veículo elétrico híbrido plug-in é que essa bateria aqui vai ser recarregável, e aí a gente pode alimentar essa bateria ou pela parte elétrica, que essa daqui é pela parte elétrica, ou simplesmente por essa parte aqui do sistema de frenagem, tá? Então, essa é a diferença desse elétrico híbrido e elétrico híbrido plug-in. A diferença para esse veículo elétrico a bateria, totalmente elétrico, não tem mais motor a combustão, esquece motor a combustão que a gente tem desses outros dois aqui, tá certo? Então, a gente vai ter um motor totalmente elétrico, aí onde a gente vai estar ligado a uma bateria. E o veículo elétrico a células a combustível, essa sigla aqui, tá? Que é o UFC de Full Cell, a gente vai ter o motor elétrico vinculado a uma célula combustível. Essa célula combustível, gente, vai fornecer eletricidade, a eletricidade vai ser acumulada na bateria, e aí ela vai ser transmitida para a parte do motor elétrico, tá? E aqui tem um tanque de hidrogênio, que vocês já sabem disso. São os diferentes tipos de veículos elétricos, tá? Que a gente tem hoje. E tem o antes desse, que eu não coloquei, que é só o motor a combustão, que é o nosso carro atual, tá? Isso aí eu acho que não precisei colocar, porque acho que você já tem um pouco de noção, né? E tipos de baterias utilizadas em carros elétricos. Gente, tem um mundo de baterias sendo estudada hoje em dia também, tem um monte de pesquisa sendo feita.
Então, a gente tem as baterias de ácido chumbo, né? São as tradicionais. Quem tiver a oportunidade de estagiar lá na Baterias Muras vai ver que, além das baterias que eles estudam hoje, eles estão sempre tentando, eles têm um centro de pesquisa e estão sempre tentando aperfeiçoar, melhorar e fazer novas, né? E novos estudos de novas baterias. Então, a gente tem de níquel cadmio. Então, as que mais eu tenho hoje, essa daqui, íons de lítio, porque esse material, pessoal, é de português de Portugal, tá? Por isso está falando íons. Então, as de íons de lítio, tá, são mais utilizadas, e as de ácido chumbo. Só que, comparada com a de ácido chumbo, a de íon lítio, gente, é muito mais cara, tá? E aqui tem uma diferença entre elas de densidade de energia, densidade de potência, tempo de vida e disponibilidade comercial e assim por diante, tá? A tendência é a gente ter no futuro, eu acredito que seja a substituição dessa de ácido chumbo, né, chumbo ácido, que a gente chama, pelo de íons de lítio, tá? Eu acredito que vem assim essas. E tem outras aqui, tá? Então, esse aqui é só um resumo do que tem aí no mercado e de estudos. Então, em 2015, a Toyota lançou a primeira geração do carro, que ela chama o Mirai, tá? E ela começou uma produção em escala desse carro aqui. É um carro com design muito bonito, parece até o Corolla mesmo, tá? Arrojado, e é com células a combustível. Ele tem, ó, os tanques dele, ó, tem um aqui no banco, tá? Ele tem 2 tanques. Ah, professora, não bastava ter um? Gente, depende da autonomia, tá? Aqui, esses 2 tanques aqui que tem no momento, desse aqui de 2015, desse lançamento aqui, foi para aproximadamente 500 quilômetros de autonomia, tá? Aqui a parte das células a combustível, tá? Aqui a parte do motor elétrico na parte da frente. Vocês vão ver que teve a Toyota, ela fez um aperfeiçoamento em 2015, e ela lançou agora em 2019 a segunda geração do Mirai. Aqui eu deixei para vocês, tem uns vídeos de YouTube já mostrando eles para venda, tá? Eles já vendem aqui para vocês visualizarem. Eles vão falar um pouquinho mais sobre o que tem, eles abrem um carro, posso passar para vocês aqui, para vocês olharem. E aí a diferença principal aí, lançado em 2015 e o lançado agora. Note que ele colocou aqui, modelo 2008. Gente, isso aqui é modelo de estudo, mas foi lançado em 2015, tá? Então, a diferença é no número de células, células, ele coloca aqui, ó, tá? A potência era 90 kW, né? Na época, aumentou a potência do Mirai novo para 114. A densidade de potência por volume também aumentou consideravelmente, tá? Até o dobro. O número de células, olha que diminuiu. Por quê? Porque se ele aumentou em potência, ele deve ter aumentado na área aí, ou se não, no desenvolvimento do material, tá? Ele deixou mais compacto, ó. Aqui a célula tem espessura de 1,68 milímetros, ele deixou 1,34, isso quer dizer que deixou a célula mais leve, tá? Então, ela tem a maior potência e é mais leve. E a questão dos fluxos de canais, que são onde entram os gases. Os meninos que pagaram a disciplina vão olhar isso aqui e já vão até associar, que é a parte de transporte de massa, tá? Então, esse é o carro, esse é o modelo novo, ó, o modelo novo é esse, da segunda geração do Mirai. E ele está chegando a 650 quilômetros de autonomia, tá? Ele é bem mais do que um elétrico convencional. O convencional realmente também não chega a isso tudo. E o convencional, gente, lembre-se que pode passar a noite toda sendo carregado, né? Você precisa ir no mínimo de umas 5 a 6 horas para carregar o motor elétrico, a bateria dele. E esse aqui não. Você coloca o hidrogênio e sai tranquilamente. Para no posto de hidrogênio, abastece e sai tranquilamente, e assim por diante. Então, essa é a principal diferença do carro totalmente elétrico, porque o carro hoje elétrico que a gente tem, lógico, depende que tem algumas estações que duram até 30 minutos, 1 hora para carregar a bateria. Só que são estações super potentes, não é essa que você tem na sua casa. A que você tem na sua casa vai demorar aí de 5 a 6 horas para carregar o seu carro elétrico. Tendências de adaptação. Como tudo na vida, a gente precisa, o que eu falei antes, é a questão de aceitação social, né? Então, aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo que eu trouxe para vocês de questão de
de adaptação, aceitar essa tendência de a gente ter a utilização de carros elétricos. Então, aqui não é um carro a célula combustível, é um carro elétrico com aplicativo, esse aplicativo aqui, o Sertel, inclusive tem em Recife, Fortaleza, onde você pode estar pedindo, tá? É como se fosse assim, a diária do carro, ou uma espécie de Uber. E aí você deixa no próximo ponto. Aqui também a parte das bicicletas. Então, essas aqui são tendências e adaptações que a gente está tendo na nossa vida moderna, né? Nossa vida atual. Essa questão de mobilidade urbana, principalmente porque a gente precisa desafogar bastante o trânsito. Então, é interessante a gente utilizar bicicletas ou meios que diminuam essa quantidade de carros, ou utilizar carros que diminuam essa quantidade de poluentes, né? Então, isso como é que a gente chama, né? Soluções inteligentes. E até para fechar um pouco, falar um pouquinho só rapidamente do nosso laboratório. Eu tentei trazer para vocês, tem muito mais coisa, gente, para falar para vocês, mas é o resumo do resumo para vocês entenderem essa parte da economia do hidrogênio, para vocês captarem o conceito de células a combustível e essa inserção das células a combustível no mercado, e principalmente para a parte da mobilidade elétrica, né, do transporte, dos veículos. E aqui eu falo um pouquinho do nosso, vou só mostrar para vocês, do nosso laboratório, o que é que a gente faz, tá, o resumo do resumo. A gente se chama Laboratório de Síntese e Caracterização de Filmes Finos, porque eu trabalho com a parte de filmes finos para o desenvolvimento de células a combustível de óxido sólido, e a minha outra professora amiga, que a gente divide laboratório, ela trabalha com a parte fotovoltaica, com a parte de filmes finos para aquecedores solares, tá? E o delas são tão finos quanto os meus, tá? Então, aqui é para mostrar um pouquinho para vocês o que, é que a gente faz lá. Então, a gente faz, aqui é um eletrólito, tá? Onde eu faço a deposição do cátodo, do ânodo, do eletrólito. Aqui é só mostrar um pouquinho a partir da serigrafia, que é uma técnica simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade, a serigrafia por screen printing. Hoje a gente já tem a serigrafia por sputter, ou deposição a laser, que é um equipamento muito mais potente que a gente tem hoje. Só que os filmes são muito finos ainda, e eu preciso de uns filmes um pouco mais de espessura, né? Então, para a pesquisa da minha amiga professora, é excelente, que a gente precisa ter para os aquecedores solares ou painéis fotovoltaicos um filme muito fino. O meu não precisa ser tão fino assim. Então, a gente utiliza muito essa técnica aqui de screen print, onde a gente faz a deposição dos cátodos e do ânodo no eletrólito, tá? Isso tudo são materiais cerâmicos, então requerem altas temperaturas para se fabricarem eles. Aí aqui é um resumo um pouquinho do que eu mostro para vocês de uma célula unitária. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, nada mais é do que eu seccionei essa parte aqui, tá? Ou essa daqui transversal, e eu quero ver o tamanho desse meu filme. Então, aqui é um material, um eletrólito, e aqui é um cátodo, tá? Então, a gente faz um estudo aí de porosidade, faz um estudo de densidade, faz um estudo, inclusive, das propriedades elétricas, que é com a impedância. Então, a gente faz a parte de desenvolvimento dos materiais, não tem só essa análise aqui química, não, tá? A gente faz aí difração de raio-x, para ver se a estrutura cristalina dos materiais que a gente fabricou é realmente aquela, faz uma análise térmica de temperatura, perda de massa ao longo do tempo, aí faz a parte principal, que é a caracterização elétrica, é saber qual o valor dessa resistência final, qual o valor dessa condutividade, seja iônica, se for de um eletrólito, ou seja eletrônica, se for de um cátodo ou de um ânodo, e aí fazer com que a gente desenvolva materiais para esse tipo de célula combustível, né? Tentar sempre baixar o custo, então a ideia da gente é sempre tentar essa fabricação baixando o custo. No entanto, o que é caro, gente, são os materiais em si. Note que aqui só tem CGO, mas esse C significa sério, tá lá na família do 4F, lá na tabela periódica. Esse G significa gadolínio, tá? E o oxigênio. Então, o sério e o gadolínio são materiais muito caros na natureza, porque são terras raras. Então, esse é o custo que termina, que esse custo a gente passa
para o custo final de uma célula combustível. E lembre-se que eu estou falando de célula combustível, e quando a gente fala de pilha, né, que é o empilhamento, são muito mais células a combustível, e é o que torna um pouco mais caro. E aqui agora eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. Agradeço ao projeto de extensão, tá? Fico muito feliz e lisonjeada de ter recebido esse convite. E contem comigo sempre. Então, eu estou lá no CA, a gente tem uma página, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, é ca.ufpb.br, a gente tem uma página com todas as informações dos nossos cursos, de tudo que a gente precisar do nosso laboratório, tudo lá. Meu e-mail, se precisarem, estou com vergonha de tirar dúvida, então podem tirar dúvida por e-mail ou por aqui, fiquem à vontade para me procurar quando quiserem, tá? Aqui é uma frase que eu sempre deixo com vocês, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então, sempre nesses momentos que vocês estão agora, às vezes os que estão começando no curso, outros que estão aí finalizando o curso, então, pense sempre positivo, é cansativo o começar o curso, é cansativo esse andar ao longo do curso e também quando termina. Então, eu acho que a vida sem sacrifícios não existe, tá? Mas é um sacrifício recompensador. Vocês vão agradecer a todos os professores, tudo que a UFPB puder dar de suporte para vocês, vocês vão agradecer um dia e aproveitem essa oportunidade, tá? Tem muita gente querendo a vaga de vocês e vocês são vitoriosos só por estarem já aqui. Então, só para fechar, tenham sempre sonhos e metas, tá? Eu acho que a gente não vive sem sonhos, sem metas, planejem, coloquem na parede de vocês, pensem no que vocês querem para daqui a 5, 10 anos, o que é que vocês querem ser? Querem estar na indústria, querem estudar isso, querem fazer aquilo, querem estar na academia? Então, vivam de sonhos e metas, tá? E aproveitem todas as oportunidades. É monitoria, projeto de extensão, é PIBIC, é o PIBIT, eventos, workshops, aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar ao longo desses anos aí, porque passa rápido, acreditem, passa muito rápido. E para dar certo, crescer é um processo continuado, tá? E não parem de estudar nunca, continue sempre estudando. E estamos aqui agora à disposição para vocês tirarem dúvidas, para a gente conversar, e é isso. Muito obrigado, professora. Foi muito bom o tempo que a gente passou aqui com a senhora. Eu sou suspeita a falar, né? Eu já paguei a disciplina, eu amo o assunto, eu gosto muito de tudo. E se a professora Charline quiser fazer alguma colocação, algum agradecimento. Eu tenho, assim, diversas perguntas. Pode começar. Então, é um assunto que para mim é novo, eu sei que existe e tudo mais, mas nunca tinha entrado em detalhes. Como você falou, as células cerâmicas, elas precisam de uma temperatura muito elevada. Essas células podem ser utilizadas em carros? Está sendo, até agora, protótipos, Charlene. Até agora não colocaram nenhum carro de célula de óxido sólido para operar e utilizar, não, mas protótipo sim, porque precisa aí, no mínimo, de alguma eletricidade para aumentar essa temperatura. Ela precisa de um start para que ela comece. Então, aí, temperaturas altas. Aí, tem várias questões, né? Tem a questão do receio pela utilização dessa alta temperatura, para a parte de mobilidade. Então, elas são muito utilizadas na parte estacionária, porque na estacionária a gente pegaria o calor. Só que, por exemplo, se você pensar para veículos, não para o nosso calor, né, mas, por exemplo, regiões muito frias, é extremamente necessário um tipo de célula dessa, né? Seria importante uma célula desse tipo, porque ela entraria no carro não com a parte só elétrica, mas também com a parte do calor, aquela parte de aquecimento dos bancos, a parte do ar-condicionado que seria para jogar o ar quente, né? Aí depende aí as montadoras, para falar a verdade, o que a gente pesquisa só tem protótipos, não tem carros de célula combustível de óxido sólido, não. O que se tem são as de membrana. Essa do Mirai é de membrana. Opera no máximo 90 graus Celsius. Eu penso nos componentes para suportarem toda essa temperatura, entende? Suporta porque são materiais cerâmicos. Eles só oxidam aí, só passam para outro tipo de óxido depois de 1.500, 1.600 graus Celsius. São estruturas muito, que a gente fala, muito estáveis, sabe? Que são as perovskitas.
Então, suporta, a gente já faz esses testes pensando nisso. Aí, por exemplo, a gente utilizaria os fios platina, que também suporta, os interconectores, a gente colocaria uma liga de aço aí também que suporta, tá? Então, seria mais ou menos por aí. A outra dúvida é que você falou de utilização de terras raras, né? Sim. E aí vem já a parte de extração, e se não tem nenhum... Não, eu sei que tem o risco de você estar trabalhando com esses elementos de terra raras. Para falar a verdade, eu utilizo eles na forma de nitrato, certo? E aí a gente já sabe o diagrama de fase, onde é que eles passam a temperatura, a mudança de fase que a gente quer, né? Então, as terras raras que eu utilizo aí, cobalto, níquel, ferro, aí vamos lá para os lados de baixo, né? Sério, gadolínio, neodímio, são realmente terras raras, mas são nitratos, que aí, como é que eu faço a síntese, né? Eu vou falar a parte, assim, química, que acho que você pode entender um pouco mais. Então, eu pego esses nitratos, utilizo aí um agente polimerizante, tá? Pode ser ácido cítrico, pode ser etileno glicol, ou simplesmente o que eu faço no mais normal, que é para baratear o custo, eu estou usando gelatina caseira. Sabe essa gelatina caseira? Uhum. Então, eu faço uma solução aí, fica meio que um sol gel, tá? Que é os nitratos, que eu tenho ali, eu tenho os meus nitratos, e tenho os meus metais, e tenho a gelatina para tentar unir todos esses nitratos. E aí eu faço uma pré-queima, tá? 300 graus Celsius, e aí já libera muita matéria orgânica. E aí depois eu faço uma queima a 900, 800 graus Celsius, e aí eu já tenho uma estrutura cristalina, meu óxido desejado. Então, depois disso, fica super estável. Eu não tenho mudança de fase aí a pelo menos 1.600 graus Celsius. Essa minha estrutura cristalina, vamos dar um exemplo. Eu vou colocar aqui do lado, só para dar um exemplo para você. LaCOO3, um cobaltato, peraí. Um cobaltato de lantânio. Então, a gente já tem aí a perovskita a partir de 700 graus Celsius. 700, 800, 900, 1000 já tá ótimo, já está altamente cristalina. Então, termina que eu não estou em contato diretamente com cada metal, eu estou em contato com o óxido como um todo. Que aí tem propriedades não só elétricas, mas piezoelétricas, às vezes catalíticas. Certo. E mesmo quando acaba a vida útil de uma bateria, você tem como recuperar esses materiais para utilizar novamente? Teria, exatamente. Teria como utilizar novamente aí. A ideia é sempre a gente fazer a manutenção. As células a combustíveis vêm, por exemplo, é diferente das baterias. Hoje, a bateria de chumbo ácido, quando acaba, a gente não fica com ela, né? Porque a gente termina que quem vende a gente fica, reciclam e mandam de volta, né? E esse processo de reciclagem muitas vezes não ocorre pelas indústrias que fabricam, né? Que deveria ser responsabilidade social delas, mas não são. E lá, por exemplo, a transformação do óxido de chumbo, né? Ele já vai ser transformado, às vezes, muitas vezes até chumbo metálico e outros lá, e a gente não utiliza mais aquilo, acabou-se. A gente utilizaria para outros fins, mas não para uma bateria que ele não vai voltar a funcionar. Na célula combustível, não. A gente faz aí a questão da manutenção. Agora, por exemplo, numa pence, que utiliza polímero, se por acaso o sistema é desajustado e passa para 120 graus Celsius, 150 graus Celsius, aí tem membrana que não suporta, né? Tem polímero que não suporta. Aí hoje a gente tem um polímero chamado NAF, é o melhor polímero do mercado. E a tendência, hoje, os estudos, é tentar melhorar esse NAF, Charlene, para que ele aguente uma temperatura sempre superior, sei lá, 150 graus Celsius. Tem artigos que já construíram NAFION, essa membrana, que aguenta temperaturas altas. E essas temperaturas altas vêm a suportar o sistema e elas não degradarem, né? Porque com o uso, imagine, você usa direto, né? Então, tem uma hora que degrada. Então, a ideia é reposição mesmo. Aí, no caso, depois que degrada esse polímero aí, só passando adiante. Entendi. Mas muito obrigada. Nada, muito obrigada mesmo. Aprendi bastante. Aqui, ó, só tem elogios. Ai, que bom, fico feliz. É uma área, assim, acredito, diferente. Você trabalha com a parte de biomassa?
Trabalho, mas em outra perspectiva, que é utilização de micro-organismos, né? Certo. Então, trabalho com biomassa, mas para produção de etanol de segunda geração. Ah, ótimo, excelente. Ó, quem sabe um dia a gente não faz uma parceria, deixa eu chegar mais numa estrutura melhor para a gente utilizar esse etanol aí, reformar, fazer uns estudos, nunca se sabe. A gente Mas pensa, a sua estrutura está maravilhosa. Você ah, falando, eu já estava botando microscópio eletrônico de varredura. mas esse a gente está usando, sabe qual ainda? Lá o de materiais. A gente usa de Ah, é? materiais. Esse a Ah, tá. gente, em DRX, a gente também usa lá, mas o resto a gente tem. Vamos ver, né? Quem sabe? Assim que eu tiver não, porque não é meu, é da universidade, mas assim que a gente tiver, pode ir lá, até se você quiser pesar, qualquer coisa que você precisar, estamos à disposição, não se preocupe. Pode nos procurar, eu ou Kelly, estamos lá. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a vocês e parabéns mais uma vez pelo projeto, que vale muito a pena a gente incentivar esses meninos aí. E é uma forma de integrar, né? Eu É não isso. sabia que existia esse laboratório, que estava funcionando desse jeito. Os alunos sabiam, né? Que João já de vez em quando É, falava. Mas é interessante até para dar opção de optativas para os alunos cursarem, né? Porque às isso. vezes fica, a professora tem pouca optativa no curso, mas ali, vizinho, você tem uma optativa maravilhosa, né? E que não está sendo. Tem uma também que é só de hidrogênio, tem uma optativa da gente que é só hidrogênio. Aí tem outras também que é voltado para engenharia química, que vocês já pagam, reatores químicos, essas coisas vocês já pagam aí, não precisa. Mas, assim, algumas diferentes, eu acho que também vocês podem pegar a parte fotovoltaica, de eólica, que são disciplinas obrigatórias, mas vocês pegariam como optativa. Mas vale a pena demais vocês pegarem e aprenderem mais sobre diversificar, né, esse aprendizado. Pois é, pois é. E será que tem algum aluno que tem alguma pergunta, queira fazer alguma observação? Tem uma pergunta, pode ser pelo áudio? Pode, fica à Pode. vontade. Professora, você considera um acidente com um carro de tanque que tem um tanque de hidrogênio mais perigoso do que um carro que tenha GNV ou gasolina? Não. Eu Não, não né? cheguei a falar, não. A velocidade de ignição do hidrogênio, assim, se a gente for comparar, sabe, todos os parâmetros dele, como o gás, e assim, ele é muito pequeno, então ele é mais fácil de escapar. Mas ele tem, porque eu não lembro o valor exato, mas o valor dele de ignição é bem pequeno, tá? E outra coisa, a chama, quando a gente tem uma explosão de GNV, a gente tem uma explosão na parte horizontal, então o carro pega fogo como um todo. Na de hidrogênio é vertical, então se tiver um vazamento de hidrogênio, certo? E vai ter ali um princípio de incêndio, então vai ser vertical e a chama rapidamente ela cessa. Então, não tem esse perigo. Infelizmente, a gente escuta muito na mídia essa questão, e eu trago a mesma coisa, o GNV então, é muito mais perigoso até do que o do hidrogênio. Entendi, obrigado. Outra coisa, Davi, sim, outra coisa, os tanques de hidrogênio são muito mais reforçados, porque o hidrogênio é muito pequeno, e por ser muito pequeno, ele vazaria e escaparia, sabe, mais rápido. Então, eles são muito Aham, mais vedados, com ligas metálicas, tá? entendi. Ele difunde pelo metal. Isso. Difundiria pelo metal. Mas aí a gente colocando mais ligas aí, o reforço, ele é mais reforçado do que o normal. Uhum, tá certo, obrigado. Nada. Eu ia comentar, professora, da imagem lá. Eu lembro do slide da disciplina que tinha a foto do carro pegando fogo assim e a chama vertical para cima. Isso. Eu lembro. Agora só fazendo a disciplina, para vocês terem mais detalhes, viu? É. Quem ficou Não, curioso fica vai à ter que se vontade, pode matricular, né? Não, pode tirar dúvida também. E, Flávia, o que você acha que é de maior resistência das montadoras? Seria o custo? Não, seria simplesmente essa política do atual, né? A gente sair desse atual
Porque, por exemplo, porque, Charlene, a gente é toda uma estrutura diferenciada. A gente montar um carro a motor a combustão e um carro elétrico, né, é totalmente diferenciado. A Toyota e a Hyundai também já vem, a Renault já colocou esse carro está em funcionamento. Eu só queria confirmar se o nome dele é Zoe. Pesquisem aí rapidinho para mim na internet se o nome dele é Zoe. Então, assim, são montadoras que estão tentando sair na frente para ver se agrega o público, né, e conseguem aí fazer ou fabricar mais. Então, eu vejo que, assim, muitos acredito que seja um receio no sentido de não querer mudar, a mudança, não ter essa mudança. Porque hoje a gente já tem os incentivos aí, tem toda uma estrutura para a parte de motor combustão. Você sabe que a gente tem uma matriz energética de combustível aí, a gasolina, principalmente porque a gente tem a parte petroquímica muito bem consolidada. A gente tem a parte aí da biomassa bem consolidada também, né, com esse uso. Principalmente do etanol, da utilização do etanol. A gente deveria ter mais incentivo desse uso do etanol, porque entre o etanol e a gasolina, o etanol polui menos, né? Então, a gente deveria ter mais esse incentivo. Infelizmente, não é nem o que a gente tem na nossa realidade atual, né? Então, são muitas prerrogativas que eu vejo, e principalmente as montadoras que estão pensando nisso, Charlene, são as montadoras de fora. Aqui no país a gente não tem. A Fiat é italiana, se bem que é italiana, mas a gente tem a Jeep aqui do lado. Eles não estão pensando nisso agora, tá? As que estão pensando são montadoras de fora, né, que estão tendo outra cultura e outra visão de uma cidade sem poluentes. Esperar. Vamos esperar. Eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos essa nossa conversa já seja outra, viu? A gente está tendo uma reeducação, né? E eu acredito que essa reeducação voltada para uma consciência sustentável, que seja mais limpo, ambientalmente favorável, acho que a gente está conseguindo agregar isso sim. E se Deus quiser, aí vamos ver se a gente aumenta cada vez mais isso, né? Tudo que é novo é difícil essa aceitação, né? Mas vamos lá. Alguém mais tem alguma dúvida? Não. É o Zoe, João falou, não foi? Zoe, Eu vi. Ele parece um Ford Ka. Parece, não posso nem falar isso, que estão gravando, né? Vai que depois eu... Ele lembra um pouquinho. Pois é. Charlene? Oi? A senhora vai falar? Não. Ah, tá bem. É que o áudio estava aberto. Eu vou encerrar a gravação, então, aqui, certo? E é isto por hoje. A gente agradece muito, professora,